Olá, boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui diante de vocês, com vocês, para apresentar esse artigo, em que o título é Indicador de Estabilidade Funcional Anterior, como uma medida confiável dos limites de estabilidade. Esse trabalho, na verdade, ele vem somar para a minha dissertação de mestrado, então vai ser bem importante poder contar com a discussão de vocês no final. Grande parte, ou alguns trabalhos, já trabalha a questão do teste de estabilidade funcional em diversas populações. No entanto, a possibilidade de comparar resultados entre indivíduos, por exemplo, um indivíduo com um tamanho X de pé e outro indivíduo com tamanho Y, não possibilita essa comparação adequada. E também é impossível, alguns trabalhos não nos trazem um valor real do desempenho máximo de cada pessoa nesse limite de estabilidade funcional. Portanto, os objetivos desse trabalho são melhorar os limites funcionais dos testes, utilizando-se de condições específicas. Muitos trabalhos utilizam somente a inclinação anterior, com o pé plano e o deslocamento anterior do corpo, utilizando a estratégia do tornozelo. Esse trabalho ele vem somar duas novas condições, que depois nós vamos nos aprofundar. A primeira é a contração isométrica dos músculos intrínsecos do pé, juntamente com a inclinação anterior, ou deslocamento anterior do corpo, e a elevação do calcanhar, juntamente com a inclinação anterior do corpo. E o segundo objetivo, muito importante desse trabalho, seria introduzir o indicador ou um índice de estabilidade funcional anterior como uma medida confiável de estabilidade funcional. Esse estudo, na verdade, ele vem introduzir alguns conceitos básicos para justificar a importância dessa obra. Então, só para a gente relembrar, a análise do equilíbrio, ela é feita por uma posturografia estática, dinâmica ou funcional. Quando a gente pensa em analisar o equilíbrio estático, nós estamos o quê? Analisando o equilíbrio na postura ereta, quieta, ou ortostática quieta, no qual Duarte Freitas, 2010, chama de postura semi-estática. Por quê? Porque o nosso corpo nunca está totalmente parado, ele está em oscilações constantes, antero-posterior, médio-lateral. Outra forma de análise do equilíbrio é pelo teste, o teste do equilíbrio, na verdade, dinâmico, utiliza-se de respostas a uma perturbação externa, por exemplo, uma alteração ou uma movimentação da plataforma, ou uma movimentação voluntária do indivíduo. E o equilíbrio funcional, que testa o equilíbrio ou a estabilidade em seus limites. E é esse que nós vamos nos focar, dar um enfoque nesse estudo. Então, o teste de equilíbrio funcional, ele é usado para testar os limites dessa estabilidade, ou seja, até quanto a pessoa consegue se deslocar anteriormente e não utilizar a estratégia do passo, que seria a queda. Bem, Zwonka, que é esse autor e colaboradores que realizaram esse artigo e publicaram em 2020, eles dizem que esses limites de estabilidade são relatados como a distância de alcance funcional, deslocamento real do COP, ou ele usa até do centro de gravidade, ou referido como uma porcentagem da base de suporte, ou seja, o comprimento do pé, usado para manter na postura ereta. Então, é o quanto eu consigo inclinar voluntariamente para frente, sem que eu tenha que utilizar a estratégia do passo, que seria a queda do sujeito analisado. Então, esses autores que também estudam o equilíbrio funcional, caracteriza o limite de estabilidade funcional como a inclinação voluntária máxima, sem alterar a base de sustentação, ou seja, sem utilizar estratégias do passo,
e de preferência mantendo a estratégia do tornozelo, e constitui um potencial alcance do deslocamento angular do corpo. Os estudos que até então apresentam sobre o limite de estabilidade funcional apresentam algumas restrições ou limitações. Quando nós vamos comparar, por exemplo, pessoas com tamanhos ou comprimentos de pés diferentes, eu poderia ou poderíamos inferir resultados irrelevantes ou resultados incorretos. Por quê? Uma pessoa com um comprimento de pé maior poderia apresentar uma excursão do centro de pressão maior, né? Essa excursão seria a amplitude desse posicionamento, seria uma linha do COP, se a gente for medir em centímetros. Eu, por exemplo, que sou alto, eu poderia, e apresento um pé com comprimento grande, poderia apresentar uma excursão maior comparado a uma pessoa que tem um comprimento do pé menor. Então, não referencia que eu teria mais equilíbrio do que aquela pessoa que tem o pé menor, tá? A única coisa que mostra o Flávio, com o tamanho de pé X, apresenta uma excursão do COP maior do que a pessoa Y, tá? Mas não nos possibilita inferir muitas informações. Este problema foram ou seriam resolvidos quando a excursão voluntária máxima do COP fosse padronizada pelo comprimento do pé, ou seja, se eu padronizar a excursão de um pé relacionado à excursão do COP de outro pé, tá? No entanto, o que acontece? Essa excursão voluntária máxima não nos mostra a capacidade real do desempenho do sujeito, ou seja, se a gente parar para analisar aqui, aqui, esse ponto vermelho seria o posicionamento do meu COP na postura ereta quieta. Quando eu inclino à frente, o meu COP vai parar aproximadamente na região da minha articulação metatarso-falangiana, ok? Só que, somente baseado nessa excursão normalizada pelo tamanho do COP, eu não posso inferir que essa localização que eu desloquei meu COP seria o máximo possível que eu conseguiria. Eu poderia ter deslocado somente 70%, 80%, tá? Depois vai ficar mais fácil para a gente entender. Bom, para a gente entender esse estudo, baseado em imagens, eu acho que fica mais fácil, tá? Os estudos, até então, eles se focavam no limite de estabilidade, utilizando a inclinação anterior do corpo, tá? Partindo de uma postura ereta quieta para um posicionamento inclinado máximo, ok? Nesses estudos, e muitos apresentam esse tipo de condição para analisar o limite de estabilidade funcional, eles apresentam algumas limitações, tá? Por exemplo, esses estudos que utilizam somente a inclinação voluntária máxima, sem ter como referência uma medida do pé da pessoa, né, uma caracterização em centímetros dessa característica podal da pessoa, se torna impossível comparar sujeitos diferentes, ok? E também não é possível eu saber a capacidade máxima do deslocamento dessa pessoa que está sendo analisada. Então, se eu parar para analisar durante um teste de inclinação anterior de uma pessoa, levando em conta somente o deslocamento do COP da postura parada, esse posicionamento aqui referencia as oscilações do COP na postura quieta. Aqui é o deslocamento do COP, ok? Durante a inclinação. E aqui se dá as oscilações do COP na inclinação final. Normalmente os estudos ficam de 5 a 15 segundos mantendo essa inclinação final e nos dá a média do quanto a pessoa oscila nesse posicionamento. Porém, se eu parar para analisar, bom, a pessoa parte
desse posicionamento neutro e vem até a amplitude final dela, será que realmente essa é a amplitude final da pessoa? Ou essa pessoa teria a capacidade de se deslocar um pouco a mais e atingir um pouco mais de comprimento, de excursão do corpo, tá? Pensando nisso, é que alguns estudos começaram a introduzir algumas medidas para eliminar essa impossibilidade de comparar sujeitos e para entender qual é a capacidade máxima de cada indivíduo, né? Qual é o 100% que esse indivíduo conseguiria chegar e se manter em equilíbrio, tá? Então, assim, os primeiros estudos até conseguiram, através da medida do comprimento do pé, ok? Eles até conseguiram fazer uma normalização dos dados da excursão do COP em comparação ou em relação ao comprimento do pé do indivíduo testado, tá? No entanto, ainda ficava muito confuso se realmente essa excursão do COP, essa amplitude do COP, seria o máximo deslocamento desse indivíduo, ok? Por isso que o estudo de Zwonka, publicado no ano passado, veio nos trazer algumas informações relevantes. Eles levaram em considerações não só a medida total do comprimento do pé, que seria caracterizado por essa linha, representado por D, tá? Mas eles fizeram algumas medidas do pé, por exemplo, eles verificaram a medida do dedo, tá? A medida das falanges, verificaram as medidas do antepé, dado do começo da articulação metatarso-falangiana, aqui nessa região aproximadamente, tá? Até a linha do malelo medial. Então, esse é representado o antepé. E do malelo medial até a parte posterior do calcâneo é representado o retropé, tá? Esse estudo, na verdade, ele veio trazer informações mais específicas do comprimento do pé da pessoa. Por quê? Porque nós vamos usar, por exemplo, a medida do antepé para gerar o indicador de estabilidade, tá? Daqui a pouco nós vamos ver isso. Bom, então, o estudo de Zwonka e colaboradores 2020 veio sugerir melhorias no teste de limite de estabilidade funcional, o que eliminaria interpretações errôneas, okay, dos resultados e permitiria comparações entre populações, tá? Ou seja, então eu reduziria a questão das características pessoais de cada indivíduo e conseguiria entender se cada pessoa conseguiria atingir o 100% do teu limite de estabilidade funcional. As hipóteses descritas pelos autores são que o limite de estabilidade funcional, ou os limites, podem ser precisos e constantes para cada pessoa. O teste do limite de estabilidade funcional, ou esse limite de estabilidade funcional anatomicamente, estaria localizado aqui, ó, seguindo o meu ponteiro do mouse aqui em vermelho, está localizado na linha que conecta as primeiras articulações metatarso-falangianas, tá? Lembrando aqui os metatarsos, ok? E as falanges. Então, estaria aproximadamente nas primeiras articulações metatarso-falangiana. Vou considerar aqui na primeira, porque é a articulação mais distante, tá? Se eu considerar primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Bleskis e colaboradores sugeriram esse marco extremo da inclinação anterior, no entanto, eles não testaram essa hipótese, então eles só falaram que esse seria o marco, o limite da estabilidade anterior, então a pessoa deslocaria o COP até esse marco, até esse limite anatômico, tá? Esse seria o 100% da inclinação anterior. Só que esses autores, em 94, não testaram, por isso que o Zwonka resolveu testar.
O deslocamento, outra hipótese, é que o deslocamento anterior do corpo, com a elevação do calcanhar, lógico que aqui eu coloquei uma imagem que é muito exagerada, mas uma pequena elevação do calcanhar seria o limite para a estabilidade funcional, ou seja, ou aumentaria essa excursão do movimento do centro de pressão. Isso tudo nós vamos testar com as condições que nós vamos testar não, o autor testou com as condições que ele ofereceu durante o teste. Nós vamos ver daqui a pouco também. Então, de uma forma de organização, o método foi caracterizado, eu dividi esses métodos nos participantes, nos procedimentos, ou seja, quais foram as tarefas e as condições, tá? Também falei logo em seguida o que foi aprimorado nessas tarefas e nessas condições, tá? Qual foi a mudança que teve dos estudos anteriores para esse estudo, e qual foi o instrumento realizado, como se deu o processamento dos dados, e a estatística, esqueci de colocar aqui resultados. Tudo bem? Bom, os participantes constaram de 30 pessoas, 30 participantes, na média de 21 anos, tanto homens quanto mulheres, então foram 15 homens e 15 mulheres, tá? Foi obtido o peso corporal e os comprimentos do pé. Esses comprimentos do pé, depois nós vamos ver nos próximos slides, ok? Especificamente, que é o que vai ser usado para gerar esse índice de estabilidade funcional. Os participantes não apresentaram distúrbios musculoesquelético, neurológico ou lesões ortopédicas nos últimos 6 meses. Quais foram os procedimentos, né? Se a gente for parar para pensar na tarefa em si, ele utilizou o método orientado por Juras e colaboradores 2008, tá? Então, o teste em si seria o paciente o analisado subir sobre a plataforma de força, descalço, com os braços ao longo do corpo, né? Olhando à frente, a um ponto localizado 2 metros na altura dos olhos dessa pessoa que está sendo avaliado, tá? O teste em si, a tarefa em si, consiste, então, em 3 fases. A primeira, a pessoa sobe na plataforma, ela permanece na posição ereta, quieta, por 10 segundos, em seguida é gerado um sinal acústico, essa pessoa vai realizar uma inclinação anterior máxima, no ritmo dela, ou seja, qual é o ritmo que ela vai partir daqui até aqui? Esse é o ritmo da pessoa. Terceira fase seria manutenção dessa inclinação máxima durante 15 segundos, ok? E, por fim, a pessoa retorna à posição ereta quieta, a posição neutra, e desce da plataforma. Cada tarefa é feita 3 vezes, e entre as tarefas é dado 2 minutos de descanso, entre as tentativas, tá bom? Bem, os estudos, como eu havia comentado com vocês, eles utilizavam a estratégia ou a condição do pé aplanado na plataforma de força, tá? Utilizando a estratégia do tornozelo, ok? Que é o que a imagem demonstra para nós. Então, os pés são aplanados na plataforma e utiliza-se a inclinação do corpo por meio da inclinação ou da angulação do tornozelo, tá? Bem, quais foram os aprimoramentos, o que essa obra, né, esse artigo nos trouxe de novo, né? Primeiramente, ele utilizou um posicionamento específico sobre a plataforma de força, tá? Esse posicionamento ele serviu para o cálculo da posição exata do COP anteroposterior em relação ao centro da plataforma, ok? Então, como que ele colocou os pés do avaliado, do participante? Então, ele media 10 centímetros da região anterior da plataforma, tá? Fazia uma linha de 1 centímetro, ok, de espessura, e os participantes eram posicionados num posicionamento tangencial
com os dedos, né, posicionados tangencialmente essa linha de 1 centímetro, ok? E quais eram as condições? Então, lembra que eu comentei com vocês, a primeira condição seria pé aplanado na plataforma e uma inclinação anterior do corpo, utilizando a estratégia do tornozelo. Tá? A segunda condição, pessoal, e é até legal quando a gente coloca isso na prática, e percebe em nós mesmos como que quando a gente faz uma inclinação anterior, juntamente com uma contração intrínseca dos músculos flexores do pé, possibilita que a minha excursão do COP se anteriorize um pouco mais. Então, se a gente se posicionar em pé e for ver subjetivamente, fiquei em pé, inclinei utilizando a estratégia do tornozelo, mantenho naquele posicionamento. Quando eu faço a contração intrínseca dos meus dedos, né, eu consigo ganhar um pouco mais de anteriorização, um pouquinho mais de deslocamento ou amplitude do COP. Tá? E quando eu faço ainda mais, que seria a terceira condição, a elevação, uma pequena elevação do calcanhar da plataforma, eu consigo ainda mais um deslocamento ou uma excursão maior do meu COP. Tá? Estou falando aqui subjetivamente. Será que realmente é isso que aconteceu? E é isso que o estudo quis mostrar. Então, a ordem das condições foi aleatorizada. Para cada condição, foram realizadas 2 tentativas de familiarização. Bom, ainda pensando no aprimoramento do teste, o que esse teste trouxe de novo para nós, além de alterar a tarefa, né, nessas 3 condições distintas, pé plano com contração isométrica dos músculos intrínsecos do pé, e utilizando a elevação do calcanhar, foram consideradas medidas específicas dos pés, né? Não só a medida do comprimento total do pé. Então, foram verificadas medidas específicas. E por que pegaram essas medidas específicas dos pés? Porque quando a gente para analisar no movimento de inclinação anterior, nós temos que levar em consideração que a inclinação acontece a nível da articulação talo-navicular e das articulações metatarso-falângicas, tá? São esses eixos no plano sagital que nos possibilita a realização da inclinação anterior, tá? Então, tá, vamos ver aqui cada uma dessas medidas que foram verificadas por meio do paquímetro, tá? Que é esse aparelho aqui, ó. Bom, então, primeiro foi verificado a distância do dedo, o comprimento do dedo do pé, ok? Qual é a maior distância? É a distância da primeira articulação metatarso-falangiana, é onde está o meu círculo do mouse, tá? Ao ponto mais anterior do pé. Então, esse é o comprimento dos dedos, tá? Seguido, foi verificado o comprimento do antepé, e esse comprimento é muito importante. Ele é dado pela relação da distância do malelo medial, então o malelo medial está aqui, ó, tá? Ele foi ocluído, se é essa a palavra certa. Então, a distância do malelo medial até a primeira articulação metatarso-falangiana, tá? Essa é a medida do comprimento do pé. Isso é muito importante a gente saber, porque é o que vai nos dar o indicador de estabilidade. O retropé, por sua vez, é dado da distância do malelo medial até a região mais posterior do pé, tá? E o comprimento do pé, como eu falei para vocês, é a distância do calcâneo posterior até o ponto mais anterior do pé. Tá bom? Bem, quais foram os instrumentos e processamento dos dados? Então, foi utilizada uma plataforma de força, ok, descrita aqui. A frequência de amostragem da plataforma é definida em 100 Hz, um filtro Butterworth de 4ª ordem, com uma frequência de amostragem de 7 Hz, foi usado, na verdade, essa é a palavra certa, foi usado para os dados brutos da plataforma. Os dados calculados do centro de pressão do pé foram sujeitos às análises adicionais usando o MATLAB. Me perdoem pela conjugação verbal.
Portanto, nesse estudo, o processamento de dados levar em considerações duas variáveis da excursão. Quando eu falo excursão, eu estou pensando naquele deslocamento dado em centímetros do corpo, tá? A primeira variável que o estudo levou em consideração é chamada de excursão voluntária máxima, padrão, que é o padrão do COP, antero-posterior. Então, essa excursão voluntária máxima é dada em centímetros entre a posição média do COP na primeira fase do teste, ou seja, aqui ó, onde está mostrando o ponteiro do mouse, ok? Então, aqui seria o posicionamento do COP na postura ereta quieta, ok? Seguido de uma inclinação voluntária máxima, até a inclinação voluntária máxima final, até aqui onde o sujeito conseguia se chegar. Então, essa excursão voluntária máxima é dada, então, da fase 1, na posição ereta quieta, para a fase 3, que é a manutenção da postura inclinada. Tudo bem? Até aqui, bem tranquilo. Bem, a segunda variável de inclinação, e é importante falar dessa variável, é a excursão voluntária máxima do COP normalizada, ok? Então, é calculado, na verdade, como a distância da posição média do COP na terceira fase, então, é calculado a distância dessa terceira fase, que seria a fase da inclinação máxima, ok? A posição média do COP nessa terceira fase, ok? E o ponto de projeção vertical do malelo medial, que seria aqui, ó. Essa excursão voluntária máxima do COP normalizado, ela é representada por essa seta vermelha. Aí você para pensar, mas como que eu vou saber onde exatamente está o COP? Onde exatamente está o malelo medial, esse ponto de projeção vertical do malelo medial, tá? Esse posicionamento, ele é calculado diminuindo 10 centímetros, lembra que eu falei para vocês que eles colocaram uma linha na plataforma de força, ok? Então, para eu entender onde está exatamente o posicionamento do malelo medial, eu tenho que deduzir ou reduzir, subtrair 10 centímetros do início da plataforma, mais o comprimento dos dedos do avaliado e o comprimento do pé. Então, se eu somar todo esses comprimentos, eu vou chegar na medida do ponto de projeção vertical do malelo medial. Ok? Aqui, só para eu ler aqui juntamente com vocês. O posicionamento do pé, que foi dado pela colocação dessa linha tangencial colocado na plataforma, né, 10 centímetros da região anterior, ela permitiu determinar a posição real da projeção vertical do centro do malelo medial. Ok? E foi calculado, como eu falei para vocês, diminuindo 10 centímetros do comprimento da plataforma e a soma do comprimento dos dedos do pé com o antepé. Bem, e em relação a esse índice, a esse indicador de estabilidade funcional anterior, ele é dado em porcentagem. Então, qual é a matemática que eles utilizaram para gerar esse indicador de estabilidade funcional anterior? Então, ele nos dá um valor em porcentagem, ok? Ele é igual a excursão voluntária máxima normalizada. Lembra que eu falei para vocês que a excursão voluntária máxima normalizada, ela iria da inclinação da média, o posicionamento da inclinação voluntária média, essa excursão voluntária máxima normalizada, ela se daria desse ponto médio da inclinação voluntária máxima, onde está meu ponteiro do mouse, até o ponto de projeção do malelo medial, tá? Então, esse seria a excursão voluntária máxima normalizada. Dividido
pelo comprimento do antepé multiplicado por 100. Então, assim, pessoal, se a gente for parar para analisar, por exemplo, que esse ponto do malelo medial, ele é um ponto constante, ou seja, o pé da pessoa ele nunca vai mudar, né? Em todas as avaliações, entendendo que o ponto do malelo medial, o ponto de projeção do malelo medial vai estar sempre aqui nesse local, eu entendo que se do malelo medial até o máximo da inclinação anterior, eu tenho, por exemplo, um deslocamento ou uma excursão de 10. Vou usar um número qualquer, ok? Eu tenho uma inclinação de 10. E entendendo que o meu antepé, a medida do comprimento do meu antepé, do malelo medial até a região da articulação metatarso-falangiana também é 10, se eu multiplicar aqui, ó, se eu colocar nessa fórmula, excursão voluntária máxima normalizada 10 dividido por 10, dá 1 multiplicado por 100, seria o 100. Então, eu entendo que, partindo desse ponto do malelo medial até aproximadamente na articulação metatarso-falangiana, esse seria a amplitude total que o sujeito teria para se deslocar, ok? Seria o 100% da pessoa, tá? Agora, imagina só aqui comigo, que uma pessoa, por exemplo, aqui eu estou pensando junto com vocês, tá? Por exemplo, a pessoa sai do deslocamento perdão, a pessoa tem um COP em que na posição neutra ele está oscilando nesse posicionamento, ok? Mas a consideração que é dada pelo excursão voluntária máxima normalizada, ela é normalizada em função do malelo medial. Então, imagine que esteja começando aqui a oscilação do COP, e essa pessoa consegue, um idoso, por exemplo, consegue oscilar, ou a sua excursão vai até aproximadamente 5,5, tá? Então, a excursão voluntária máxima normalizada desse sujeito seria do malelo medial até aproximadamente 5, ok? Então, a gente coloca 5 aqui, ok? Dividido pelo comprimento do antepé. Então, se o comprimento do antepé dessa pessoa continua sendo os 10, né? Eu divido 5 dividido por 10, dá 0,5, multiplicado por 100, dá 50. Ou seja, significa que essa pessoa utilizou 50% da amplitude total que ele teria de 100%. Ok? O estudo não diz isso, mas digo eu, porque é o que eu entendi. Bom, então, a excursão, pensando nisso, eu não sei se ficou claro, e depois a gente pode discutir em relação a isso, a excursão voluntária máxima normalizada, dado por esse termo aqui, EVMN, é o intervalo máximo da excursão do COP, ok? É o intervalo máximo, é o quanto ele se deslocou, calculado a partir da posição do malelo medial, que está aproximadamente, está aqui, ó, malelo medial, até a terceira fase do teste. Então, e o comprimento do antepé é dado pela distância do malelo medial, tá aqui, até a primeira articulação metatarso-falangiana em centímetros. Então, eu não sei se deu, no estudo, no artigo em si, eu acho que não ficou tão claro dessa forma, que ele foi bem sucinto. Mas eu quis trazer uma numeração para ver se a gente conseguia entender essa questão do indicador de estabilidade funcional. Okay? Bem, as estatísticas utilizadas, os parâmetros das estatísticas descritivas foram calculados, o teste Shapiro-Wilk, que eu vou passar mais uma leitura, tá? O teste Shapiro-Wilk foi usado para avaliação da distribuição dos dados. Quando os critérios foram atendidos, foi utilizada a ANOVA para medidas repetidas. Os efeitos significativos foram testados com o teste post-hoc de Bonferroni. A confiabilidade das medidas foi realizada pelo uso de coeficiente de correlação intraclasse. E a análise de correlação de Pearson foi usada para explorar a dependência da posição média do COP na primeira fase do teste,
com o seu resultado principal, que é a excursão voluntária máxima do COP. O nível de significância assumido foi P 0,05 e o software estatística foi usado para todos os cálculos. Bem, então vamos entrar aqui nos resultados. Deixa eu só olhar horas aqui para não me perder. Bem, os resultados nos mostraram que houve uma confiabilidade do indicador de estabilidade funcional anterior e da excursão voluntária máxima, e se mostraram excelente confiabilidade, tá? Com R 0,95, com apenas 3 tentativas, ok? O mesmo nível de confiabilidade foi alcançado para a excursão voluntária máxima com 5 tentativas, que é o que a tabela ao lado nos mostra. Bem, se a gente for parar para analisar agora o resultado da análise da trajetória do COP na fase quieta, ou seja, naquela postura antes da inclinação, aqui a figura representa a posição do COP, com média e desvio padrão, na primeira fase do teste, né? Naquela fase de postura ortostática semi-estática. Nas 3 tentativas, ok? Essa é uma tentativa, a segunda e terceira. Em relação ao meio da plataforma de força, ok? E em relação ao centro do malelo medial. O resultado nos mostrou que existe uma diferença significativa na primeira tentativa e na terceira tentativa, tanto em comparação ao ponto no centro da plataforma, quanto em comparação ao centro do malelo medial, tanto na primeira quanto na terceira tentativa. Tá? Se a gente for parar para analisar agora os resultados do indicador de estabilidade funcional, tá? Em relação às 3 condições, vamos aqui diferenciar essa figura aqui, né? Então, essa coluna 1 representa o índice de deslocamento anterior, com os pés aplanados na plataforma. Esse daqui representa com a contração isométrica dos dedos, ok? Naquela condição intermediária. E esse daqui representa na condição com elevação do calcânio. Tá? Aqui foram separados os dados em mulheres, que eram 15 mulheres, e em homens, e depois juntaram homens e mulheres. Tá? Então, qual foi o resultado? Né? Tanto na condição, tanto em homens, quando a gente para analisar os homens, quanto as mulheres, quanto homens e mulheres juntos, foi notado que houve uma diferença significativa para todas as condições, tanto o pé aplanado, quanto quando acontecia a contração isométrica dos dedos, ou com a elevação do calcanhar, tá? E homens e mulheres juntos, a mesma coisa. Houve uma diferença significativa nas 3 condições. Já as mulheres, a gente consegue verificar que a única diferença se deu na condição do pé plano para a contração isométrica e do pé plano para a elevação do calcanhar. Tudo bem? Então, aqui, houve diferença estatisticamente significativa nos resultados do teste de limite de estabilidade funcional nas condições de calcanhares levantados e contrações isométricas, né? Então, a gente pode observar que há uma maior deslocamento, ou uma amplitude, uma excursão maior do COP nas condições com contração isométrica dos plantiflexores do pé e com elevação do calcanhar. Agora eu quero falar aqui sobre esse indicador aqui que representa o 100%, aquilo que eu falei para vocês. Até aqui, essa linha tracejada representa o 100%, mas vamos no slide posterior, que fica mais fácil. Tá? Tanto em mulheres quanto homens, e juntos, homens e mulheres, a condição com pé aplanado, a inclinação anterior com pé aplanado, ela não mostrou, não chegou, na verdade, aos 100%. É como se eu chegasse próximo aos 100% da excursão muscular total, aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, mas não chegou a esse 100%. Em contrapartida,
as condições com contração de dedo e elevação de calcanhares ultrapassava esse 100% do limite da excursão voluntária máxima, tá? Então, o que quer dizer aqui? O pé plano não conseguiram cruzar o limite de estabilidade anatômico funcional. Lembrando que esse limite de estabilidade anatômico-funcional, ele é aquele ponto entre a articulação metatarso-falangiana, localizado, como eu falei para vocês, não consegue cruzar o limite de estabilidade anatômico-funcional, localizado no nível das primeiras articulações metatarso-falangianas, e deve ser considerado um limite mecânico da excursão voluntária máxima do COP. Nas condições contração e elevação do calcanhar, ultrapassar o gráfico mostra como como os participantes tiveram ultrapassado esse limite de estabilidade anatômica anterior. Tá? É como se eles conseguissem utilizar o máximo da sua excursão ou do seu limite de estabilidade funcional. Bem, quando a gente para analisar as condições em relação à excursão voluntária máxima, o que esse gráfico nos mostra? Então, aquele gráfico anterior nos mostrava ao indicador de estabilidade funcional anterior. Tá? Aqui já estava mostrando a excursão voluntária máxima. Tá? A condição influenciou significativamente essa excursão voluntária máxima. Nós notamos que foi maior para a condição de elevação do calcanhar, ok? Para todos os avaliados, ou se a gente for pegar grupo, mulheres, homens e mulheres, há uma maior excursão voluntária máxima na condição com elevação do calcanhar, ok? Ó, verifique aqui em todos o grupo de avaliados, homens, mulheres e homens e mulheres juntos. Tá? As condições de contração isométrica e elevação do calcanhar foram significativamente diferentes da condição do pé plano. Então, houve significância quando a gente comparou na condição pé plano com as demais condições para todos os grupos. Tudo bem? Bem, então aí para a gente estar finalizando, o índice ou indicador de estabilidade funcional anterior é uma medida altamente confiável de estabilidade funcional. Ele fornece informações sobre o desempenho real com referência à capacidade máxima, ou seja, até aqui é meu 100%, então eu consigo entender, o sujeito conseguiu chegar no 100%, ou não conseguiu chegar no 100%, ele explorou somente 50%, 70%. E é fácil de comparar em populações normais e populações com diversas patologias, tá? O limite de estabilidade anatômica anterior, dado pelo posicionamento anatômico metatarso-falângico, tá? Está localizado no nível das primeiras articulações metatarso-falangianas e deve ser considerado um limite mecânico da excursão máxima do COP. Obrigado, pessoal. Eu fui dar uma olhada também até coloquei aqui a referência do Juras, e essa foi a referência que nós utilizamos.